Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou fonoaudióloga e sou gerente de pontos de atendimento da Comunicare Aparelhos Auditivos. Eu estou imensamente feliz com a companhia de vocês e muito honrada de estrear hoje o Comunicare Talks. A ideia é trazer temas que sejam interessantes para os nossos parceiros e eu peço, inclusive, que vocês enviem sugestões do que vocês gostariam de estudar ou mesmo de temas que vocês gostariam de debater. A gente já teve outros webinários que foram de treinamento, mas esse é um webinar mais para a gente trazer algumas questões desse momento agora, que eu acho que está todo mundo no momento, como é que eu vou dizer, no momento até um pouco de angústia, de como trabalhar, de como agir nesse momento. Então, a ideia é que esse webinar seja muito a respeito disso, tá? Quanto à dinâmica do Teams, caso vocês não conheçam o Teams, que é essa plataforma que a gente está usando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dá para escrever, tem um chatzinho ali, dá para escrever ali, e a nossa ideia é, no final, depois que todo mundo falar, abrir para perguntas, tá? Então, a gente vai abrir o microfone de vocês, para que vocês possam fazer as perguntas, tá? Mas se quiserem ir escrevendo ali no chat, depois eu também vou voltar para ver o que foi questionado. Então, hoje, eu vou ser mediadora de 2 assuntos, e para isso eu conto com 2 convidados muito especiais, tá? O Raul é nosso fonoaudiólogo da Comunicare, ele é responsável pela visitação médica em São Paulo, e o Gabriel, ele é proprietário da agência Bistrô, que é a agência que faz todos os materiais para a Comunicare e nos ajuda a pensar em todas as ações, tudo que a gente pensa no sentido de marketing, tá? A ideia desse webinar surgiu muito pelo momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho assistido diversas lives, e aí a gente discutindo, eu não sei vocês, eu imagino também estejam assistindo diversas lives, discutindo com a equipe, com a nossa equipe e com a equipe de marketing, a gente decidiu fazer esse webinar. Eu peço para quem está com o microfone aberto, que se por favor puder fechar para não atrapalhar todo mundo de ouvir. Agradeço. Eu tenho acompanhado muitas lives, principalmente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, do nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia. Tudo que tange a nossa profissão, eu procuro pelo menos saber o que está sendo falado, o que está sendo dito, para a gente acompanhar tudo que está sendo orientado. Para todo mundo, esse momento é um momento novo, e eu vejo que as notícias elas estão acontecendo a cada momento, a cada dia tem uma novidade sobre questões de decretos de governos, liberações para voltar ao atendimento. Então, eu acho muito importante se manter atualizado nesse momento. Esse webinar é para a gente tratar de questões que vão envolver todos os parceiros, tá? Eu não sei se vocês todos me acompanham nas minhas redes sociais, eu tenho divulgado muito a questão das reuniões individuais. Eu tenho combinado com os parceiros e com o fonoaudiólogo de suporte desses parceiros, reuniões individuais. Nessas reuniões individuais, a gente trata sobre o negócio específico de vocês, tá? Então, com cada particularidade, a gente trata sobre o negócio de vocês, bem particularmente. Aqui, hoje, a ideia é falar como um todo, tá? Questões que vão envolver todos vocês. Eu costumo dizer que para a Comunicare e para mim, o negócio de vocês é o nosso negócio, e o objetivo da gente é sempre proporcionar o melhor suporte possível, tá? E pensando assim, nós temos diversos tipos de parceiros, tá? A gente tem parceiros que trabalham em consultórios médicos, a gente tem parceiros que trabalham nos seus consultórios particulares sem relação com o médico, relação direta com o médico. A gente tem parceiros que trabalham no interior, a gente tem parceiros que trabalham na Grande São Paulo. A diversidade dos nossos parceiros é muito grande. E não sei se vocês sabem, mas a Comunicare atua em quase todo o território brasileiro, tá? Então, fazendo uma analogia entre os profissionais que a gente trabalha, os parceiros que a gente tem e as grandes diferenças entre eles, eu também noto uma grande diferença entre como as pessoas se portam, pelo menos nesse momento, como as pessoas se portaram com relação à pandemia, à questão do isolamento social, né? Então, cada fonoaudiólogo, cada parceiro se
portou de uma maneira diferente. Então, eu tenho parceiros que decidiram fechar seus consultórios 100% e esperar um pouco. Eu tenho parceiros que nos ligaram para saber o que a gente tinha tomado de decisão, como é que a gente estava se colocando nesse momento. E eu tenho parceiros que tomaram suas próprias decisões e só foram nos avisando a respeito de malote, que não pode ser enviado e tudo mais. Então, pensando nisso, a gente sabe que os parceiros têm essas questões diferentes de cada local de atendimento e tudo mais, mas existe uma coisa que eu percebi em todas as reuniões que eu fiz, que é comum a todos os parceiros, e essa questão é a preocupação com o seu paciente. Isso eu senti assim que de todos os parceiros, independente de onde ele atua, de como ele atua, a preocupação é como não deixar o meu paciente desassistido nesse momento de afastamento social. Então, é uma dualidade que acontece com a cabeça de todo mundo, né? Como é que eu vou manter o isolamento social e vou, ao mesmo tempo, não deixar o meu paciente desassistido, tá? E aí, gente, eu acredito que a gente vai entrar num paradigma, é uma mudança de paradigma, que isso vai, inclusive, passar desse momento de distanciamento social. Eu acredito que essa mudança ela vai se manter mesmo depois desse momento passar, tá? Então, eu sinto que a gente está vivendo um momento de grande transformação mundial, onde as pessoas estão se reinventando, estão reinventando as formas de trabalhar, estão mudando as suas formas de comunicação, e, inclusive, a gente está vendo muita transformação relacionada, inclusive, a hábitos de higiene, tá? E trazendo um pouco de história para o nosso webinar, existem 3 fatores que aceleram a história, né? Que aceleram esses processos que estão por acontecer, tá? A guerra, as guerras, as evoluções e as epidemias, tá? Então, o ensino à distância, por exemplo, vai ser muito mais utilizado a partir de agora. As reuniões estarão cada vez mais online. E aí a gente, assistindo assim algumas entrevistas, inclusive com filósofos, falando de como isso vai, como essa pandemia vai nos mudar após, passada a pandemia, que não vai ser durante o período da pandemia que a gente vai mudar, após a pandemia a gente também vai ter muita mudança. Eles falaram muito sobre a Primeira Guerra, que por uma necessidade, muitas mulheres tiveram que começar a trabalhar, e com isso, logo após, as mulheres adquiriram o direito ao voto. Então, isso foi uma aceleração de um processo que já existia, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar agora sobre a questão dos atendimentos remotos, tá? Então, muito rapidamente, a gente começou a ouvir falar em atendimento remoto. A gente sabe que o atendimento remoto já existe há algum tempo, mas de uma hora para outra isso se tornou uma coisa, assim, super utilizada, tá? O atendimento remoto, com as regulagens à distância, tudo isso vai virar uma prática comum nos nossos consultórios. Logicamente, a gente não vai deixar de fazer o atendimento presencial, mas quando o paciente perder o receio de fazer o uso dessas ferramentas, como as que a gente tem dentro da Comunicare, que são o Telecare e o Remote Care, ele com certeza vai ter essa opção de preferência. E quem souber fazer uso dessas ferramentas vai estar à frente. Então, eu convido vocês a pensar sobre isso. Desculpem, fonos. Eu convido vocês a pensar sobre isso e a não terem medo de fazer o uso dessa ferramenta. Eu tenho certeza que muitos fonoaudiólogos não usam porque nunca nem pensaram, nunca nem tentaram usar. Então tem receio de mexer, acha que o paciente vai achar difícil, aí acaba que nem tenta. Quantas vezes a gente comete isso de nem tentar usar uma ferramenta nova porque a gente acha que o paciente vai achar difícil. Então eu convido vocês a tentarem, tá? Nós temos vários parceiros que usam o atendimento remoto, estão muitíssimo satisfeitos, os pacientes ficam muito gratos, tá? Pensem, se vocês fossem usuários de aparelhos auditivos, vocês não gostariam de ter essa possibilidade de ter uma regulagem que seja feita em casa, que você não precise ir no consultório? Você, como filho, não gostaria que seu pai ou sua mãe tivessem essa facilidade? Pensem nisso. E, além disso,
o atendimento remoto, a regulagem remota, ela não foi pensada inicialmente para regular aparelhos à distância, ela foi pensada para que a gente tivesse um contato mais próximo com o paciente no momento do teste. Quantas vezes, aquelas fonos que são um pouquinho mais antigas, eu já sou formada há 21 anos e atendi muito tempo em consultório, a gente colocava o aparelho no paciente, o paciente às vezes ficava uma semana em teste com o aparelho, e às vezes a gente não tinha nem contato com o paciente. Quantas vezes isso aconteceu com vocês, do paciente voltar do teste e dizer, ai, no segundo dia eu não consegui colocar a pilha e eu acabei nem usando. E aí a gente tinha que disponibilizar mais um horário, esperar mais tanto tempo para que esse paciente testasse de fato o aparelho e a gente então pudesse dar sequência na questão do teste. Então, o atendimento remoto, ele veio muito para ajudar no momento do teste, né? Então, para que a gente esteja próximo do paciente no momento do teste. Agora, com a questão da pandemia, logicamente que a gente está usando, não somente no momento do teste, a gente não precisa usar só no momento do teste, mas ele foi criado pensando nisso, foi pensado nisso, foi pensando nisso que foi criado esse atendimento remoto. E nesse momento a gente está usando muito a questão do telecare, ela está sendo muito favorável para a gente não deixar esses nossos pacientes desassistidos, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que uma vez vencido o medo, o receio, falem com a sua fono de suporte, peçam ajuda, nós temos vídeos ensinando passo a passo de como usar, treinem com a fono de suporte de vocês antes de atender um paciente, porque aí quando vocês forem atender, vocês já vão estar muito mais seguros. Eu tenho certeza de que a Comunicare é a empresa mais bem preparada para ajudar os parceiros a fazer o uso dessa ferramenta de atendimento remoto, tá? Com o Telecare, a gente já atua há 3 anos no mercado, inclusive a gente já recebeu o prêmio de destaque mundial em 2017, e hoje nós temos mais de 12 mil pacientes cadastrados no Telecare, tá? Nós somos referência mundial, o que nos orgulha muito. E me dá a segurança de dizer para vocês que vocês podem contar com o nosso suporte, a gente vai ajudar, vamos fazer o passo a passo juntos, isso aí a gente vai combinar então depois desse webinar. Conversando com a minha equipe esses dias, eu brinquei assim que eu devia estar profetizando, porque há 7 anos atrás eu postei no Facebook uma frase de Charles Darwin que diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Eu acho que tem muito a ver com esse momento atual com esse momento que a gente está vivendo, e não é fácil, gente, se adaptar a mudanças, não é fácil mudar um padrão de atendimento. Isso é novo para todo mundo, né? Embora a gente já trabalhe com isso há 3 anos, eu me lembro de quando a gente começou a usar o Telecare, quantas dúvidas a gente tinha, quanto receio a gente tinha de começar. E depois que a gente começa a usar, começa a ter uma facilidade, uma tranquilidade no uso, isso se torna uma coisa que faz parte da nossa rotina, né? Então, é tranquilo para a gente usar o Telecare. Então, não tenham medo, conversem com a fonoaudióloga de suporte de vocês, peçam ajuda. A partir de amanhã, já comecem a pensar no Telecare como uma alternativa para esse momento. Não vamos deixar nossos pacientes desassistidos, tá? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento social e quanto tempo vai demorar para voltar a vida ao normal. Os pacientes seguem com perda auditiva, seguem necessitando de atendimento, seguem pedindo por informação e orientação, seguem precisando de pilha e acessórios, então a vida não parou. Por isso, a gente pensou nesses 2 convidados que a gente está trazendo hoje aqui para vocês, para falar aqui no webinar. E inicialmente eu quero convidar o Raul, tá? Que é nosso fonoaudiólogo de visitação médica de São Paulo. O Raul vai nos dar umas dicas muito importantes a respeito da voz, de como a gente se comunicar de uma maneira mais assertiva e efetiva nesse momento. E depois eu tenho 2 perguntas para fazer para ti, Raul. Eu vou pedir que tu te apresente e depois da tua apresentação, daí eu faço as perguntas. Pode ser assim? Claro, pode sim. Boa noite, pessoal. A Letícia me apresentou, sou o Raul, sou fonoaudiólogo aí na Comunicare, faço parte da equipe de visitação médica e fico aqui em São Paulo cuidando de algumas unidades e também unidades do interior que são São José dos Campos e Taubaté.
A Lê me convidou porque eu já trabalhei um tempo, tenho uma experiência com atendimento telefônico. Eu trabalhei por um bom tempo no Banco Itaú, onde eu adquiri bastante experiência com essa parte de comunicação, de teleatendimento. E agora no começo do ano eu terminei minha pós no SEB de coach vocal. Então, eu estou trazendo para vocês uma proposta de mais uma conversa. Então, mandem as dúvidas de vocês. É mais um bate-papo de coisas que todo mundo sabe, mas que é super importante a gente relembrar e ressignificar nesse momento de que a gente está em quarentena, que a gente está se reinventando. Eu preparei aqui uma apresentação. Aparece aí para vocês? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Quando eu falo em comunicação, a gente tem que lembrar que todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Todo mundo fonoaudiólogo, é um desafio falar para fonoaudiólogo, porque todo mundo faz a mesma coisa. Então, o que a gente pode se destacar no nosso mercado? A comunicação, porque ela é um diferencial competitivo. Quanto melhor é a nossa comunicação, mais valor eu vou ter para ela. A gente vai, vocês podem ter exemplos da forma que vocês abordavam no começo da atuação de vocês, como vocês abordam hoje. Com certeza, alguma coisa na oferta do produto, na comunicação, vocês alteraram para conseguir ter mais sucesso. Lembrar também que a comunicação é a imagem do negócio que a gente tem. A gente sempre associa a voz de uma pessoa muito famosa, por exemplo, o Silvio Santos. Se a gente ouve, a gente sabe o que ele representa. Então, a voz é super importante para transmitir essa imagem positiva. E lembrar que sempre uma comunicação que é deficiente, ela pode gerar impressões negativas e afastar o ouvinte. Todo mundo tem um exemplo de alguém que não fala muito bem e que você não gosta muito. A pessoa começa a falar, você fala, não quero ficar perto dela. E por que isso é importante? Quando a gente fala também em comunicação, ela é um diferencial competitivo e ela também é um dos requisitos no mercado de trabalho hoje em dia. Além da gente ter que ser dinâmico, competente, criativo, proativo, a gente tem que ser comunicativo. Hoje em dia é praticamente obrigatório para você ser líder de alguma equipe você ter a capacidade de se comunicar, porque você consegue manter a atenção, o foco das pessoas, consegue fazer com que a comunicação fique mais efetiva. E, além disso, a gente consegue conquistar e fidelizar o cliente. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico. Se você não atende bem um paciente, se você não consegue fazer a leitura da expectativa que ele tem, a gente não consegue fidelizar. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente vai falar hoje, a primeira delas é psicodinâmica vocal, que é a impressão que o outro tem a respeito da nossa voz. Por que isso é importante? Hoje, para a gente falar com o nosso paciente, muitas vezes a gente tem que ligar para ele e ele vai ouvir só a nossa voz. Então, é a impressão que a gente passa para ele que vai caracterizar a emoção que a gente está sentindo naquele momento ou até mesmo que a gente quer transmitir para ele. A psicodinâmica vocal, ela consegue dar uma série de requisitos e de informações. O gênero, a gente consegue, quando a gente ouve uma voz, de repente saber se é um homem, se é uma mulher. Isso nem sempre, porque a gente sabe que tem mulheres com vozes mais graves, homens com vozes mais agudas, e tudo bem, mas a gente tem que saber fazer essa leitura. A gente consegue determinar a idade, o tipo físico, a gente imagina, a personalidade, se é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, até a naturalidade dela, se é uma pessoa que é de São Paulo, se é do Rio, se é do Sul. A profissão dela, muitas vezes a gente consegue determinar pelo vocabulário que ela utiliza, a emoção que essa pessoa tem no momento, e isso pode gerar uma aceitação ou rejeição social. É super importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes a voz da pessoa não combina com a imagem que a gente está vendo, a imagem vocal dela. Como que a gente avalia isso? Como que a gente compõe a nossa psicodinâmica vocal? Primeiro, pelo tom da nossa voz. Vozes geralmente mais graves vão transmitir uma coisa mais autoritária, talvez de mais segurança, mas nem sempre. E uma voz mais aguda pode transmitir uma coisa mais frágil, mais alegre, de mais sensibilidade. Outro ponto que a gente tem que se atentar é o volume da nossa voz. Se eu falo muito alto o tempo todo, pode parecer que eu estou muito empolgado, mas também pode parecer que eu estou nervoso, que eu estou ríspido. E se eu falo muito baixo, pode parecer que eu sou tímido, que eu não estou disposto. Ou, como é à noite agora, se a gente começar a falar muito baixo, pode parecer que a gente está cansado, que a gente está com sono. Uma das coisas fundamentais para a gente prestar atenção também é a nossa articulação. A articulação, ela é o parâmetro da voz que diz respeito a quanto eu me preocupo com o que o outro entende. Então, quanto melhor eu articular, mais precisa for essa articulação,
mais possibilidade eu dou para que o outro me entenda e perceba a minha fala. Velocidade de fala também está super atrelada à articulação, porque se eu falo muito rápido, eu posso comer algumas palavras, então vai dar uma imprecisão articulatória. E se eu falar muito devagar, pode parecer que eu tenho dúvida. E também a gente coloca em xeque a questão do entendimento do outro. Então é super importante a gente estar atento à articulação e à velocidade de fala. Respiração tem tudo a ver com o ritmo da fala. Se eu fico muito ofegante, eu posso cansar o outro. E modulação também é mega importante. Por quê? Imagina uma fala igual a um robô que eu não modulo, eu não vou chamar atenção para nada. É importante que a gente tenha uma modulação adequada, sempre coloque ênfase nas frases, para que isso fique uma mensagem mais atrativa para a pessoa que está ouvindo a gente. Tudo isso vai gerar uma imagem vocal. Quando a gente pensa em imagem vocal, eu penso o que é aquilo que eu quero transmitir para o outro, qual que é a imagem que eu quero que o outro fique. Então, um exercício muito legal da gente fazer é se ouvir. Quem tem hábito, acho que todo mundo hoje em dia manda áudio no WhatsApp, acaba nos grupos de família, ou até mesmo para paciente. Então, ouçam esses áudios, que isso vai trazer subsídio para a gente conhecer como que a gente se comunica. Tu sabe, desculpa te interromper, Raul, mas tu Pode falar, sabe Lê. que quando eu assumi Ponto São Paulo, eu ficava com um telefone que era da Sivantos na época, que era da Renata, que hoje é nosso suporte em São Paulo, fonoaudióloga de suporte em São Paulo. E ele gravava o que a gente falava. E eu, quando eu escutava o que eu falava, eu dizia, gente, eu tenho que diminuir, porque eu sou muito expressiva, quem me conhece sabe. Então eu me ouvia, às vezes, depois da gravação, eu dizia, Jesus, eu tenho que diminuir isso, porque a pessoa que não me conhece vai dizer, nossa, essa pessoa é super expressiva, né? Então eu comecei a tomar um pouquinho de cuidado, não sei se adiantou muito, espero que sim, mas eu comecei a tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com as pessoas que não me conhecem. Quem me conhece não tem problema nenhum, inclusive dizem que adoram isso e tal, mas para quem não me conhece, eu procuro cuidar um pouquinho dessa minha empolgação na fala para não causar assim, um susto na pessoa. Sim, sim, é importante a gente se conhecer. Se a gente não sabe como a gente se comunica, a gente não tem ideia de como isso chega no outro. Eu também tenho tendência de ser acelerado, então a gente tem que sempre estar puxando para saber o que eu estou transmitindo naquela hora. Então é importante a gente que tem essa empolgação a mais tentar se segurar um pouco para não extrapolar. Além disso, gente, é super importante como que a gente fala, mas também a forma com que a gente fala. O que eu coloquei aqui para vocês? A assertividade. Por quê? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo videochamada, videoconferência com nossos pacientes, e é tudo muito novo. Então, é super importante que a gente tenha em mente que a assertividade é importante. Então, o primeiro passo é a preparação. Eu pensar, planejar para quando eu executar, eu evitar alguns improvisos. Então, quando eu for ligar para o meu paciente, eu for fazer uma videochamada, eu sempre tenho um script. Por que eu vou ligar? Qual é o meu objetivo com ele? O que eu quero com aquela ligação, com aquela videochamada? Eu vou fazer uma teleconsulta? O que eu vou fazer? Se eu não tiver esse preparo, eu não vou saber sair das situações que podem surgir durante a minha ligação, durante o meu atendimento. Outra coisa fundamental, que é uma coisa que é a característica principal do comunicador, é a escuta. Aqui está como escuta empática, mas pode ser escuta genuína também, o nome, são sinônimos. É sempre ouvir com muito interesse, com muita atenção, porque é quando eu ouço, eu consigo captar as entrelinhas do que o meu paciente está falando. E aí isso vai possibilitar com que lá na frente eu consiga ofertar alguma coisa, eu consiga descobrir o que ele precisa, qual a necessidade dele. É importante também eu usar a linguagem positiva. Entender que a nossa comunicação tem muito poder, principalmente no uso positivo das palavras. Algumas pesquisas mostram para a gente que o cérebro não processa a palavra não. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, não pensem num elefante rosa de bolinhas amarelas. A maioria de vocês com certeza pensou. Por quê? Porque o cérebro não processou a palavra não. Ele ficou com elefante amarelo de bolinhas rosas. O que eu quero fazer? Eu quero ser assertivo. Então, vou falar, pensem numa girafa, pensem no cachorro, pensem em qualquer outra coisa e não no elefante rosa de bolinhas amarelas. Isso é muito mais assertivo e usa linguagem positiva. Por exemplo, vocês estão com um paciente e precisam dar a difícil notícia para ele de que o aparelho que ele retornou para vocês, que estava com algum defeito, que teve que ir para manutenção,
não vai ficar pronto essa semana por conta da quarentena. Então, o processo está demorando um pouco mais. O que é importante a gente fazer? Ao invés de falar que não vai ficar pronto, dar a resposta correta. Falar, olha, nesse momento, o processo mudou por conta do coronavírus, então seu aparelho vai ficar pronto daqui tantos dias. Você deu a informação negativa para ele, que não é no prazo habitual, mas você falou quando isso vai acontecer. Então, isso parece uma coisa mínima e muito boba, mas não é. Isso muda a perspectiva que o outro tem e atrai ele para a nossa comunicação. É importante também ter inteligência emocional. A gente sempre transmite calma, tranquilidade e segurança. Inteligência emocional não significa necessariamente que eu vou ter isso o tempo todo. Não, significa que a gente sabe fazer a leitura das nossas emoções e saber como aplicá-las. Se eu estou atendendo um paciente que ele está muito atritado naquele momento, não é o momento de eu ficar atritado também, de eu demonstrar raiva. É o momento de eu entender que eu também estou com raiva dele porque ele está me pressionando, mas transmitir a calma, engolir seco e depois resolver essa coisa emocional. Mas é super importante que a gente tenha o controle da situação. E lembrar sempre que linguagem não verbal é importante. Não basta a gente ser bom, a gente tem que parecer bom. Todo mundo sabe que quem se comunica bem, às vezes não sabe de algum tema específico, mas consegue falar super bem porque consegue sair pela tangente. Então, professores de faculdade que sabem muito, têm muito conhecimento, são bons, mas não parecem bons porque não tem uma oratória muito bem elaborada e acaba passando, nossa, o cara sabe muito, mas não passa o conteúdo direito. E é super importante a atenção nessas entrelinhas. Pois não. Ótimo o que tu está falando. E com relação à inteligência emocional, muitas vezes quando a gente liga para o paciente, ele está incomodado por algum motivo, é muito importante a gente se colocar no lugar desse paciente. Se ele está incomodado, se ele está reclamando, é porque provavelmente o aparelho dele não está resolvendo a questão dele. Então, ouvir o paciente mesmo e tentar e ter um pouco de paciência com esse paciente, porque ele realmente, se ele está reclamando, se ele está brigando, é porque ele não está bem. Então, a gente se colocar no lugar do outro, empatia nesse momento é uma das coisas que a gente tem ouvido muito falar e a gente tem que exercer muito a empatia, de entender por que aquele paciente está tão incomodado ao ponto de estar sendo grosseiro com a gente naquele momento. Então, inteligência emocional para isso é bastante importante. Sim, obrigado, Lê, por complementar. E lembrar que inteligência emocional, que empatia, que comunicação são coisas que a gente treina. Então, não é algo que a gente não precisa se desesperar, nossa, eu não sei ser empático com isso, é treino. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica com isso. Quanto à assertividade, é super importante a gente não confundir ela com a objetividade, que é quando eu sou muito simplista na informação. Eu vou muito direto ao ponto. Eu não posso simplesmente responder sim, não, ok, certo. Isso vai ficar muito direto. Eu vou ter excesso de objetividade. Assim como eu não posso também dar muitas voltas para falar alguma coisa. Eu tenho que fazer essa leitura que a gente acabou de fazer aqui do que é assertividade. Então, se eu me preparei, se eu escutei bem o paciente, se eu sei quem ele é, qual o grau de instrução desse paciente, o que ele precisa naquele momento, eu com certeza vou conseguir oferecer para ele a melhor informação possível. Outra coisa que a gente tem observado muito, no geral, é o uso de gerúndio e gerundismo. O gerúndio ele pode ser usado, que é a forma nominal do verbo, e ele explica uma ação que está em curso. Então, estou enviando o seu pedido, estou apresentando uma palestra para vocês. Diferente do gerundismo, que é o uso equivocado do gerúndio, que causa muita confusão e causa uma impressão de que essa ação que está em curso nunca vai acabar. Então, vou estar enviando o seu pedido, vou estar enviando o seu aparelho, quando que vai chegar? O paciente pode ficar com essa dúvida, mesmo que for inconsciente, porque a frase que a gente falou não deu essa exatidão, não deu essa assertividade toda. Gente, desculpa o barulho, tá passando um caminhão aqui na minha rua. Coisas que acontecem em casa. Outra coisa também importante são as gírias. Evitar muito meu, cara, beleza, que são coisas que a gente usa mais aqui em São Paulo, mas tenta fazer uma leitura do que vocês mais falam de gíria que pode sujar a comunicação de vocês, porque isso vai tirar a credibilidade da comunicação. Uma coisa é eu falar com o paciente frente a frente, ele está ali comigo, eu estou vendo ele. Outra coisa é tentar atrair a atração dele por videochamada, por telefone, é muito mais difícil. Então, quanto melhor a minha comunicação for, mais polida ela for, mais chance eu tenho de aproximar essa pessoa.
Evitar também muito vício de linguagem, né, tá certo, ok. Se eu ficar repetindo isso toda hora, vai tirar a atenção da pessoa para a mensagem, vai levar para essas palavras que a gente acaba repetindo o tempo todo. Uma coisa super importante também que a gente observa é o diminutivo, que vai indicar a diminuição do tamanho e pode transmitir até ironia ou depreciação. Quando eu uso uma sondinha, o aparelhinho do senhor, eu estou diminuindo o tamanho do nosso produto. Quando eu diminuo o tamanho do nosso produto, eu diminuo o preço dele. Então, gente, pensem muito nisso quando vocês forem falar um diminutivo com o paciente de vocês, porque vocês podem não só estar diminuindo a grandeza do atendimento de vocês, do produto de vocês, mas também diminuir o valor agregado que esse aparelho tem. Imagine o paciente falar, por que eu vou comprar uma sondinha? Por que eu vou comprar um aparelhinho que vai possibilitar com que eu faça um ajuste remoto em casa, que é o Remote Link, por exemplo. Então é importante a gente fazer tudo isso. Lembrar que nossos pacientes são idosos. Quando a gente usa diminutivo, isso tem uma série de pesquisas que demonstram que a infantilização do idoso é super prejudicial. Então é importante a gente considerar a autonomia, a autoestima e a autoconfiança desse sujeito. Lembrar que ele é um sujeito ainda. Então é importante que a gente não use o diminutivo. Lembrar que todo mundo tem sotaque e regionalismo. Quem não é de São Paulo com certeza está notando que às vezes eu puxo R e tá tudo bem. São características de um país como o nosso que é gigantesco. A gente consegue falar com pessoas de norte a sul e todo mundo vai ter uma característica diferente na fala, com velocidade de fala diferente, modulação, gesto, até a postura e expressão facial são próprias de cada região. Mas o importante é a gente deixar também mais polido, evitar palavras que a gente usa muito numa região do que na outra, para a comunicação ficar acessível para todos, caso vocês atendam pacientes que são de outro estado ou que vieram de outros estados. E é importante lembrar também da persuasão. Por quê? Eu tenho toda uma série de atendimento para fazer, de coisas para cumprir, de objetivos. Então, quanto mais persuasão eu usar, ou seja, mais estratégias de argumentação que vão levar o convencimento do meu ouvinte, melhor, mais chances eu tenho de fechar um negócio, de fazer uma consulta de qualidade, ou até mesmo de vender algum produto. É super importante nesse momento para a gente ter persuasão, lembrar de ser amistoso durante a conversa, sempre gerar confiança, então transmitir bastante segurança no que vocês falam, ter flexibilidade, então isso às vezes é evitar contrariar o nosso paciente, então se ele der uma resposta, mas eu acho que isso não serve para mim, concordo com o senhor, e tentar dar uma contraproposta para ele, para que você consiga mostrar efetivamente o porquê que você quer oferecer aquilo. Eu estou falando de uma forma muito genérica nesse momento, porque cada um pode vender isso de uma forma. Pode ser para vender um aparelho, pode ser para vender uma terapia, pode ser em casa quando vocês falar com o marido, porque a maioria aqui é mulher, mas quando vocês querem convencer o marido de ir jantar em algum lugar, quer levar a família para algum lugar, então tudo isso pode ser levado em consideração não só para o aspecto clínico, mas para a vida da gente. E sempre lembrar de buscar o sim. Então, quando você faz uma leitura desse paciente, você consegue usar argumentos que a resposta dele vai ser sim. Então, o senhor não concorda que nesse período de isolamento tá difícil falar com a sua neta por telefone? Eu vou responder, sim. E o que o senhor acha de fazer o teste? Não é legal? Não vai ser bom levar o aparelho para casa, ver como funciona durante esse período que o senhor está mais tranquilo? Então, você vai conseguindo levar a pessoa para a resposta do sim e conseguir aquilo que você quer. Agora, falando um pouquinho, já que a gente viu um pouco de como falar, de como usar as palavras... É até interessante, né, Raul, tu trazer essa questão, porque é uma preocupação que eu tenho escutado nas reuniões com as fonos, que eu comentei que a gente está fazendo as reuniões individuais, é uma preocupação, assim, de, ok, daí eu vou ligar e vou oferecer, no meio de uma pandemia, um teste de prótese, como assim? Né? Então, acho que tem muito a ver com isso que tu está falando, da questão da persuasão, e ir por esses caminhos, com certeza vai ser muito mais fácil de ter uma aceitação do paciente. E acho que isso tem que ser trabalhado, né? A forma como tu vai conversar com o paciente nesse momento é um momento que a gente dá muito a maneira que a gente vai falar com o paciente e as propostas que a gente vai fazer, tá? Para não parecer que a gente é insensível, que a gente não está nem aí, que não é verdade, né? Então a gente está preocupado com o paciente mesmo.
e é um momento que a gente tem que cuidar muito dessa questão da persuasão, de que forma que a gente vai falar para o paciente. Inclusive, depois, o Gabriel vai falar um pouco sobre isso, vai linkar a essas questões que tu está falando, vai ter muito a ver com a parte do marketing também, dos cuidados que a gente tem que ter nesse momento. Uhum. Isso é super interessante, Lê, porque se eu não tenho a escuta empática que eu falei, a escuta genuína, a gente não vai conseguir persuadir o cliente. Então, se eu não prestar atenção lá na frente, que eu não fui assertivo, eu não vou conseguir chegar no final, que é vender um aparelho, que é vender uma terapia para ele por teleatendimento, é algo novo. Então, para todo mundo estar experimentando, então é importante ter esses subsídios para que a gente tenha sucesso lá no final. Então, vamos lá. Falando de teleatendimento videochamada, o que é importante a gente lembrar? Vocês estão vendo eu, a Letícia, então, aqui por vídeo. Quais cuidados a gente tem que tomar quando a gente está por vídeo, seja para fazer uma apresentação como essa, seja para atender um paciente. Daqui a pouco eu vou falar quais plataformas o conselho indica. Mas, por exemplo, você está numa videochamada por WhatsApp com alguém. Como que eu posso melhorar a qualidade dessa imagem? Primeiro ponto é sempre o vestuário. Lembrar de a gente usar roupas mais escuras, com poucas estampas, porque isso vai gerar mais contraste na imagem. Lembrar de estar num ambiente tranquilo, silencioso. Uma coisa super importante é também a localização, que a gente está perto do modem da internet. Se você estiver usando o 4G no lugar da sua casa, que a conexão esteja boa, porque muitas vezes quando a gente for fazer regulagem pelo telecare ou pelo remote care da Videx, é importante que a conexão seja mais estável. Isso vai garantir mais fluidez no seu atendimento. Evitar também ficar contra a luz e dê preferências para fundos neutros, paredes brancas que você tem na sua casa, ou de repente tem uma estante cheia de livros super bonita, não tem problema. Mas o que é importante é que você esteja contra a luz. Você não vai ficar muita luz na imagem e a câmera não vai conseguir focar em você. Como o paciente já é idoso, ele vai ter uma dificuldade auditiva. Se ele tiver diminuído essa acuidade visual, também vai dificultar ainda mais a comunicação com esse paciente. É importante lembrar de tomar cuidado com gestos e expressões faciais. Eu que falo muito com a mão, tenho que tomar cuidado porque às vezes fica aquela coisa muito espalhafatosa que vai atrapalhar a imagem. Então o foco não vai ser na comunicação, vai ser no movimento da mão e não tem nada a ver a gente fazer isso. As expressões faciais devem sempre estar em harmonia com o que eu falo. Então, se eu estou fazendo uma cara de uma fala com algo de surpresa, então é importante a gente levar isso em consideração e lembrar do apoio facial também, enquanto o paciente estiver falando, de ir concordando, de demonstrar que você está ali entendendo ele. Outra coisa que é importante é olhar diretamente para a câmera. Isso não o tempo todo, mas o paciente não vai estar perto de você. Se você não olha para a câmera, fica olhando, por exemplo, para a tela, não parece que você está ali com ele. Então, às vezes, é importante olhar diretamente para a câmera para a pessoa sentir a sua presença mesmo que à distância. E lembrar de atenção ao turno da fala. Por uma videochamada, fica super complicado por questão de conexão e de troca, a gente falar um em cima do outro, porque como vocês viram, quando alguém abre o microfone, corta o sinal da fala da outra pessoa. Então, sempre lembrar de respeitar esse turno de fala para facilitar aí a compreensão da fala. Outra coisa importante que daqui a pouco, eu não sei como vocês estão, mas eu já vi que em alguns lugares do Brasil, algumas clínicas estão reabrindo, algumas pessoas estão atendendo com todas as normas de segurança que o Conselho tem emitido, então atendimento espaçado, uso de máscara, de todos os EPIs. É super importante a gente usar isso, eu trouxe porque é uma curiosidade muito bacana e que a gente vai ter que usar desse artifício provavelmente por muito tempo, que é o uso da máscara. Ela vai trazer mais segurança para a gente, para o paciente, mas vai restringir com que o paciente veja a nossa articulação, que é o maior ponto que a gente utiliza com esses pacientes. Então é importante a gente lembrar que a máscara ela vai filtrar os sons e pode deixar o som muito abafado. Por quê? Eu vi uma pesquisa agora que a atenuação do som da fala chega de 3 a 12 decibéis. Então é importante que a gente articule, fale bem pausadamente, para que a gente consiga suprir esse déficit que causa o uso da máscara, que é tão importante. E lembrar que tudo isso vai levar para um atendimento humanizado. Se eu não tiver um atendimento humanizado, eu não vou conseguir aproximar as pessoas.
Lembrar também de quando eu for fazer uma videochamada, não só pensar, poxa, vou vender um aparelho, vou ligar para aquele fulano, para o senhor João, que quer o aparelho. Não, lembrar de disponibilizar, de perguntar como ele está nesse momento, isso vai fazer toda a diferença. E a partir dessa abordagem que a gente tem, um pouco mais humanizada, a gente com certeza, com escuta empática, com escuta genuína, vai conseguir ajudar esse paciente vendendo o aparelho, vendendo essa reabilitação auditiva que ele tanto precisa nesse momento, ou qualquer outra coisa. Vocês, Ale, explicam um pouquinho, tem muita gente que tem clínica, que atende não só a parte de audiologia, mas outras áreas da fonoaudiologia, então é super importante a gente manter esse cuidado nesse momento. A nossa presença faz toda a diferença. A gente vê aí famílias que estão separadas por conta da quarentena e as videochamadas têm sido a solução para tirar um pouco dessa saudade. E a gente Raul, pode, com certeza, levar um pouco de alegria para essas pessoas. uma das ações que a gente tem feito, que eu tenho falado para as nossas fonos parceiras, é a ligação para o aniversariante, né? Ligar para os pacientes para saber como eles estão. Nem sempre o objetivo é vender algo, né? O nosso objetivo é mostrar que a gente está com o paciente, que ele pode contar conosco. E agora, pensando nos atendimentos remotos, tem muitos casos em que os pacientes não têm audiometria ainda e locais que ainda não têm a liberação para fazer essa audiometria, para fazer o atendimento mesmo espaçado, né? Então a gente está vendo Uhum. que os governos estão liberando aos poucos, né? Mas mesmo assim, uma ligação para o paciente já dá para fazer uma pré-consulta. Isso vai ser, isso é uma das coisas que a gente acredita que vai ser muito utilizado mesmo depois de passado esse momento de quarentena e esse momento de distanciamento social. Inclusive, numa dessas lives que eu assisti da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, o presidente da associação comentou sobre isso, que, infelizmente, na área da otorrinolaringologia, eles têm muitas questões de atendimento que precisa estar frente ao paciente, né? Procedimentos. Então, que eles não são tão beneficiados com a questão do teleatendimento, mas que em muitos momentos eles vão fazer o uso dessa ferramenta até depois de passar essa situação que a gente está vivendo agora. Porque, por exemplo, um paciente que mora no interior, a 300, 400 quilômetros, aquelas consultas de pré-cirurgia, consultas pré-cirúrgicas, que o paciente tenha apenas que mostrar os exames e o médico explicar para ele como vai ser o processo da cirurgia, não tem necessidade desse paciente fazer essa viagem, se deslocar e ter todo esse custo. E os médicos, inclusive, estão falando muito sobre isso, sobre a questão dos convênios, sobre a questão de receberem por esses atendimentos, por esses teleatendimentos, né? Então, é uma questão que está sendo bem discutida, é uma questão bem atual, né? Então, importante colocar isso, assim, que provavelmente isso vai se manter mesmo depois desse momento. Então, é importante que a gente se atualize e que a gente aprenda a abrir mão das ferramentas, fazendo uso das plataformas corretas, e iniciando nesse teleatendimento. É um início para todo mundo. E é muito mais fácil quando a gente começa com todo mundo, que a gente se permite errar, né, que a gente se permite aprender com todo mundo, e isso facilita muito. Com certeza, a gente está se reinventando, então é importante se unir e ver que também outras classes estão passando pelo mesmo que a gente está passando. Os médicos, como você disse, estão nessa mesma discussão que a gente. Como fazer, qual a melhor forma. Só para um parênteses, a Marília Rodrigues colocou ali no chat a referência. Obrigado, Marília. Foi daí mesmo que eu pesquisei. Obrigado pela ajuda. Então, vamos lá. O Conselho Regional de Fonoaudiologia aqui de São Paulo vem emitindo alguns pareceres sobre o teleatendimento. Um deles foi que as operadoras de saúde devem pagar os atendimentos. Eu sei que muitos de vocês atendem por convênio, então é importante a gente sempre se atualizar. Isso, assim, eu olhei ontem e hoje com certeza devem ter novas informações. A ANS também afirmou que o atendimento remoto está dentro dos procedimentos de cobertura obrigatória, então tudo está sendo legalizado, está Regulamentado. legalizado, regulamentado, tem diretriz para a gente fazer isso, então não é errado a gente fazer teleatendimento, pelo contrário, às vezes a gente tem paciente acamado, paciente que não consegue sair de casa e gera todo um transtorno para ele ir até a clínica, fazer de repente um procedimento muito simples que a gente conseguiria fazer de casa.
Então, é sempre usar isso a nosso favor. A gente tem que fazer essa leitura do que, será que vale a pena meu paciente sair de casa, ou será que eu consigo ir até ele através de uma teleconferência, de uma videochamada? E só uma curiosidade, eu vi essa notícia, achei legal para trazer aqui em São Paulo, houve a prorrogação de atendimento suspenso presencial até dia 30 de abril, mas isso a gente sabe vem mudando dia a dia, mas é mais um recado para todo mundo olhar no Conselho de Fonoaudiologia da sua região, o que está sendo preconizado, como fazer esse teleatendimento para que a gente atue da forma mais ética possível nesse momento. E como fazer esse teleatendimento? Existem milhares de plataformas e isso é super importante para como a gente vai configurar com que a videochamada seja de fato uma consulta, tenha o mesmo valor daquela que tem na clínica. Aqui no Brasil a gente não tem regulamentação de aplicativos para isso, mas a gente tem a IPA lá nos Estados Unidos, que é associada da ASHA, que é a American Speech vocês sabem lá que eu perdi agora o nome, dos Estados Unidos, é o Conselho de Fono dos Estados Unidos. Então é importante que a gente siga também diretriz internacional. Já que a gente não tem a nossa, vamos seguir a da ASHA, que sempre foi preconizado pelo Conselho de Fonoaudiologia. Esses aplicativos que vocês estão vendo na tela são aplicativos que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia indicam para a gente fazer, porque eles têm essa certificação da IPA que garante a credibilidade dos dados, a criptografia desses dados. Então, a chance de ter um vazamento de dado, de alguma questão de consulta, é muito mínima quando a gente usa essas plataformas. Para quem for associado da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem o HighTalk, que eles estão oferecendo nesse período gratuitamente para os associados. Então, quem for pode entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Fono, que eles vão dar prosseguimento no atendimento de como que faz o download, como instala, e por aí vai. O que a gente não indica? Eu fiz um X aqui no Zoom, porque recentemente tiveram algumas denúncias de vazamento de dados através dessa plataforma. Vi também que, antes de ontem, o Isto É publicou que o Zoom tinha feito uma atualização, que tinha corrigido esse problema, mas mesmo assim a gente fica receoso. Então, por via das dúvidas, é melhor a gente usar as outras plataformas que são credenciadas e tem essa certificação do IPA. Lê, você quer fazer as perguntas? Porque aqui Quero já... teve uma que tu já até basicamente já respondeu aí, né? Uma das perguntas que as fomos parceiras me fizeram nas nossas reuniões era como configurar como consulta um teleatendimento ou um atendimento remoto, e principalmente porque a grande maioria dos parceiros cobra o atendimento, né? Então, como configurar nesse momento como consulta? Porque a gente tem visto muitas discussões a respeito de uso do WhatsApp, né? Que não é uma ferramenta profissional, então que às vezes o paciente acha que ele vai responder pelo WhatsApp e eu vou conseguir tirar minhas dúvidas por aqui. Então, como configurar como consulta o teleatendimento ou um atendimento remoto? É importante a gente tomar esse cuidado, então sempre ter uma plataforma que seja credenciada do IPA ou de algum órgão regulamentador que vai garantir com que os dados fiquem seguros. Também é importante ser transparente com o paciente. Muitos vão ser resistentes, assim como muitos de nós é resistente a essa tecnologia, a gente vai ter que ceder. Então, falar, olha, nesse momento que eu não posso ir na clínica, a gente não pode sair de casa, a gente vai fazer a consulta através da videochamada, através de uma plataforma que é credenciada, ser transparente com ele nesse momento, porque é um momento de adaptação para todos nós. É importante também lembrar de não fazer sempre na hora. Se você ligar para ofertar esse tipo de atendimento, fala, que horário eu posso marcar com o senhor? Qual o melhor horário, dia? Porque você cria uma agenda até para você se organizar melhor. Encare que a sua clínica mudou de lado, agora ela é virtual. Então você tem que ter uma agenda, tem que mostrar seriedade. Quanto mais sério for o negócio, mais esquematizado você colocar, mais chances tem de você caracterizar como uma consulta e do paciente aceitar essa nova realidade. Perfeito. Fazer o agendamento, como a gente faria numa consulta presencial, e usar uma plataforma profissional. Perfeito. Sim. Muitos amigos, Lê, que eu tenho que são fonos, eles estão atendendo no horário que era o atendimento presencial. Então, se era segunda-feira, das 9 às 9h30, ele atende por videochamada das 9 às 9h30. Então, a rotina é a mesma. Isso é super bom
para criar uma rotina também, não sair tão da rotina que a gente está habituado. Perfeito. E a última pergunta, então, para que a gente possa te agradecer, eu adorei, espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu. A última pergunta é: como nesse momento ligar para o paciente sem parecer que a gente está querendo vender alguma coisa, né? De que forma que a gente consegue fazer essa chamada para o paciente sem dar essa sensação de que a gente está querendo vender alguma coisa? Isso é muito importante porque as pessoas se sentem desconfortadas quando um telemarketing liga para oferecer, vamos trocar o plano da sua TV, vamos trocar o plano do celular. As pessoas veem isso como incômodo. Mas a diferença que está em ofertar um produto é você ver a necessidade. Para você ver a necessidade, você precisa ouvir o cliente. Geralmente, os pacientes que a gente já conhece, já sabe um pouco da história, então, através da escuta que a gente falou bastante, a escuta genuína, a gente consegue ter brechas de tentar entender o momento daquele paciente e, se for o caso, inserir a questão, olha, eu posso te ajudar com isso, eu tenho um aparelho aqui que vai te ajudar nessa questão, e por aí você vai inserindo para poder conseguir colocar o seu produto ali naquela situação. Então, mas sempre não tem uma receita de bolo, mas o que eu posso dizer é, ouçam com atenção que com certeza vocês vão ter uma brecha para inserir aquilo que vocês querem, seja vender o aparelho, colocar o paciente em teste, por aí vai. Ai, perfeito, Raul, muito obrigada. Tu vai continuar aqui conosco, porque a Vou ideia sim. é que a gente ouça o Gabriel e depois, se o pessoal quiser ainda continuar e fazer algumas perguntas, a gente vai ficar à disposição. Te aguardo, Claro. muito obrigada. E Eu que eu vou então. agradeço. Foi um prazer falar para Obrigada, vocês. obrigada pela oportunidade. Acho que acrescentou muito. Achei excelente mesmo, dicas que a gente vai usar no nosso dia a dia, com certeza. Para nos falar um pouquinho sobre como as marcas estão se posicionando nesse mercado, nesse momento, e para saber o que o Gabriel tem de dica para nos dar, para a gente pensar em ações tanto para os pacientes saberem que podem contar conosco, quanto para a captação de novos pacientes. Eu chamo o Gabriel Besnos. O Gabriel, ele é, como eu já falei anteriormente, ele é o proprietário da Bistrô, que é a agência que atende a Comunicare, e a gente trocando algumas ideias a respeito desse webinar, assim, surgiu bastante coisa interessante, eu espero que vocês gostem muito. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse momento compartilhando um pouco de conteúdo, né, algumas informações. Acho que é um momento que desafia a todos nós, né, um momento em que a gente precisa repensar algumas práticas, enfim. Então, estou muito feliz de participar, quero compartilhar um pouco das coisas que nós temos visto, também outras marcas e outras realidades em outros mercados também, e que ajudem a pensar nesse mercado específico de vocês, né? Então, acho que esses cruzamentos são interessantes. A ideia é que eu possa, enfim, trazer algumas informações e, com isso, a gente enriquecer esse debate. Posso entrar com algumas perguntas, Gabriel? Claro, Letícia. Tá. Depois, se tu quiser ir falando e se colocando da maneira que tu te organizou, né? A gente levantou algumas perguntas assim que acho que tem muito a ver com o tema e tem muito link com aquilo que a gente está falando sobre a nossa preocupação com a excelência no atendimento nesse momento, né? Então, o que os profissionais liberais podem aprender com o trabalho de gestão dessas marcas que tem sido feito nesse momento de pandemia? O que a gente pode aprender com essas grandes marcas? Perfeito. A gente estava conversando também na preparação desse momento aqui, né? E eu acho que uma coisa importante de trazer para todos vocês é essa necessidade de, num momento como esse, todos nós que prestamos serviços, né? Que atendemos pessoas, que, enfim, oferecemos o nosso trabalho, nos enxergarmos como marcas. Né? Marcas não são necessariamente só empresas. E por que eu falo isso? Porque quando a gente se vê como marca, na verdade, a gente tem que fazer um raciocínio sobre qual é a nossa essência, né? Qual é a essência do nosso trabalho? Por que a gente existe? Qual é o nosso propósito? O que nos caracteriza? Né? Existe uma expressão dentro da disciplina do marketing que chama isso de core business, né? Qual é o nosso negócio? Qual é o coração do nosso negócio?
E uma coisa que eu estava refletindo bastante aqui, ouvindo o Raul, enfim, nessas conversas e acompanhando também a Comunicare nessa trajetória, é que o core de vocês, parceiros, é, na verdade, saúde e serviço. Não é um lugar físico, né? Eu acho que esse é um primeiro raciocínio importante de ser feito. Né? Qual é a essência desta marca que vocês representam e que vocês levam para os pacientes de vocês? É relacionamento, é acompanhamento, conhecimento técnico, e é algo que eu acho que é bastante interessante e que isso a gente tem visto em algumas marcas que têm se destacado bastante nesse momento de crise, que é um papel de educadores também. Né? O papel de gerar conteúdo, de gerar informação, de falar sobre o que está acontecendo, né? De não se omitir neste momento e sim prestar esclarecimentos, tirar dúvidas. Então, isso eu acho que tem um raciocínio importante assim de ser feito. Né? Quais são as possibilidades também que esse momento, que essa crise que a gente está vivendo, que é passageira, né? Ela vai passar, elas nos trazem para repensar a distribuição do negócio de vocês, mas não o core do negócio, né? Não a essência do negócio. Enfim, quando eu falo em distribuição, eu estou falando nessas novas alternativas, né, na telemedicina, nesses atendimentos remotos, né, nessa situação em que o momento de distanciamento social nos colocou. Mas isso tem a ver com a distribuição e não com a essência do negócio, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria trazer inicialmente, assim, né? E que eu acho que a gente pode se inspirar um pouco no que as marcas têm construído nesse momento de gerar conteúdo também. Gerar conteúdo que eduque os clientes, e no caso de vocês, os pacientes, né, e clientes também, que eles entendam o que está acontecendo, quais são os novos mecanismos, quais são as novas possibilidades. Né? Eu acho que agregar esse papel de educador é muito importante nesse momento. Uhum. Até de informar, né, nossas redes sociais, eu vejo que muitas parceiras postam nas redes sociais a respeito de como, as que já estão voltando para os atendimentos, de que estão voltando com todos os cuidados, as que ainda não estão voltando, estão falando sobre perda auditiva, estão divulgando questões de orientação mesmo nas suas postagens, né, então eu acho que é um momento que é bem importante para fazer isso mesmo, acho que tem total a ver com o momento. Eu acho que as redes sociais são muito aliadas nesse processo, né? A Sim. gente tem visto muito essa utilização das redes sociais para realmente construir essa conexão, ampliar essa conexão com os clientes, né? Então, isso eu acho que faz bastante diferença nesse momento. Né? E mostrar para o paciente que ele está ali, né, independente se está presencialmente ou se está remotamente, né, mostrar para o paciente que o paciente pode contar com ele como profissional. Acho que isso é muito importante. Que iniciativas são importantes para enfrentar essa crise, mantendo o foco no cliente? Eu até acho importante compartilhar com vocês. Eu preparei aqui uma pequena apresentação também, com algum resumo do que a gente tem visto, que pesquisas têm demonstrado que são também as expectativas, né, do consumidor neste momento em relação às marcas, e que eu acho que podem trazer insights importantes nesse momento. Então, eu vou compartilhar com vocês. Tá tudo... Estão enxergando direitinho, né? Sim, sim, muito bem. Então, acho que o principal é essa questão de a gente entender, né, que as crises passam e as marcas ficam, e que nesse momento a gente precisa pensar em estratégias, né, para o enfrentamento dessa pandemia.
Tem uma frase que eu acho bem interessante, que foi uma pesquisadora do WGSN, que é um grande centro de pesquisa sobre consumo, né, enfim, eles têm uma abordagem muito importante também de moda, de tendências de comportamento e do consumidor, e essa frase eu achei bem significativa, né? Será cada vez mais importante pensar em estratégias para ajudar e contribuir de modo positivo, mesmo que em pequena escala, neste momento de crise. Né? Redirecionar o medo e ansiedade atual para algo positivo irá garantir a fidelidade dos clientes a longo prazo. Então, acho que essa noção de que nós vamos ultrapassar este momento difícil a partir das pequenas ações de cada um, né? Eu acho que isso é bastante simbólico, é bastante significativo também de a gente trazer. Outros dados que eu acho que são relevantes, que surgiram nessa pesquisa feita com consumidores, né, que traziam quais as atitudes que são esperadas das marcas neste momento. E eu acho que isso a gente pode tentar traduzir para a realidade de vocês, né, como parceiros profissionais, enfim. Algumas coisas que apareceram. Ser exemplo e guiar a mudança. Então, acho que isso tem muito a ver com esse papel de educação. Tenham informações sobre o que está acontecendo. Né? Informem-se sobre a situação na cidade de vocês, né? Quais são as restrições, quando que são as expectativas de uma mudança de rota, estejam informados sobre o vírus, né, sobre as necessidades de higiene, sejam um exemplo, né, para guiar e orientar os pacientes, né, nessa trajetória. Ser prático e realista e ajudar os consumidores no seu dia a dia. Então, acho que aqui entra também essa questão de oferecer o atendimento remoto, né? de oferecer praticidade. Acho que isso também é algo bastante relevante. Oferecer alternativas para esse momento, né, Gabriel? Exatamente. Tem um leque de opções para conseguir dar conta desse momento. Acho que isso é bastante relevante. Né? Atacar a crise e mostrar que ela pode ser enfrentada e vencida. Eu acho que isso é muito essencial, não termos uma atitude derrotista. Né? A gente precisa ter uma atitude positiva de enfrentamento, de encarar que existe essa dificuldade, mas que esse não é o momento de sair de cena. Né? Não é o momento de reduzir contato, é o momento de modular o contato, assim como a gente estava ouvindo um pouco sobre modular a voz, né? Modular a fala, é modular a mensagem que a gente quer passar, mas se mostrando presente. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Outro item que aparece, usar seu conhecimento para explicar e informar. E aí eu creio que entra muito isso que eu falei do papel de educador, né? O papel de realmente trazer informação, explicar. Isso pode ser feito através de um vídeo que vocês postem nos stories, né? Pode ser um post, pode ser um link, pode ser um conteúdo compartilhado. Né? A própria Comunicare, a gente produz uma série de conteúdos para redes sociais que é interessante que vocês compartilhem, que vocês divulguem, né? Que enviem por WhatsApp, enfim, que usem os diferentes canais de comunicação para demonstrar conhecimento, para explicar, para informar, solicitem coisas também. Eu acho que abrir esse canal também é importante, né? Solicitem, eu acho que seria importante um gráfico para explicar esse processo, um vídeo para mostrar como é o atendimento. A gente tem feito esses materiais, né? O que a gente não tiver feito ainda pode servir de insumo para que seja criado do ponto de vista de comunicação. E aí, Gabriel, eu já aproveito aqui que tem bastante parceiro conectado conosco para saberem, caso ainda não saibam, todos os materiais que a gente usa para divulgação da Comunicare, a gente pode adaptar, a gente usa a mesma base e adapta com os dados dos parceiros. Então, é importante que saibam disso, que isso é um serviço que a Comunicare presta para os seus parceiros.
Perfeitamente, acho que casa com esse objetivo que eu estava falando de ser uma marca educadora, né? Reduzir a ansiedade e entender as preocupações dos consumidores, né? Esse papel de redução da ansiedade, que tem a ver também com o último item ali listado com destaque, que é ser otimista e pensar de uma forma não convencional, né? Achar alternativas, buscar novas maneiras, né, de exercer a sua atividade nesse momento, de ser útil. Eu gosto muito de nuvens de palavras, assim, e tem uma que eu acho que traz aqui alguns elementos que são decisivos, eu acredito, nesse momento. Primeiro, comunicar esforços, né? A gente precisa comunicar o que estamos fazendo, as marcas precisam comunicar. Na Comunicare, a gente tem feito bastante esse exercício, né? De comunicar as mudanças que estão sendo implementadas, o quanto a gente está oferecendo outras alternativas, né? De valorizar instrumentos que são importantes para passar por esse momento. Outro aspecto que eu acho que é relevante é conforto, né, utilidade, se mostrar útil, adaptabilidade, né, a capacidade de se adaptar às novas necessidades, né, aos novos tempos. Eu acho que tem uma tríade ali de palavras que são conforto, relevância, bem-estar, que tem a ver também com o nosso negócio, né, e segurança, que é a sensação de a gente estar atento às recomendações sanitárias, né, de oferecer um atendimento que seja seguro, um espaço que seja confortável, né, enfim, que tenha realmente esses cuidados. Então, acho que são algumas palavrinhas-chave também para ter presente nesse momento. E aí, quando a gente observa o que as marcas têm feito, né, e aí eu acho que é interessante que vocês reflitam um pouco sobre o que vocês podem fazer nesse sentido, acho que aparece bastante essa questão do relacionamento ativo, né, marcas buscando formas de se manter vivas na cabeça dos consumidores, se relacionarem, né? Tem muitas marcas aí participando e patrocinando lives de artistas, né? Tem marcas que estão estabelecendo novas modalidades de delivery, de entrega, excluindo o valor de frete, enfim, as diversas marcas estão pensando em formas de valorizar o relacionamento, isso significa conversar com as pessoas, estar apto, né, e disposto a conversar. A prestação de serviços, então a ideia de que a gente não está vendendo só produto, né, as marcas não estão vendendo só produto, tem serviço agregado, o produto faz parte deste relacionamento estabelecido. E um outro item que as marcas também têm trabalhado muito é o apoio social à comunidade, né, que aparece também como um eixo bastante relevante. Então, nesses três eixos, a gente tem visto se locomoverem as marcas que melhor estão enfrentando esse momento de pandemia, né? Então, acho que são importantes, é importante que vocês tenham esses referenciais em mente. E aí, finalizando aqui essa apresentação, que eu também vou compartilhar para que vocês possam ter isso e ler com mais calma, enfim, eu acho que é importante trazer alguns aprendizados, né? E o primeiro aprendizado que eu tenho falado é: o mundo não vai acabar, né? Então, a gente precisa estar nesse momento entendendo que a gente tem um horizonte à frente, né? E que muito da forma como a gente passar por essa fase vai ser decisiva sobre a imagem que a gente vai consolidar com o nosso cliente, com os pacientes, enfim, no momento que essa pandemia passar. E aí tem 7 frases que eu acho que são bastante simbólicas, bastante representativas, e que eu acho que orientam um pouco o caminho que a gente deve ter. A gente tem repassado isso com todos os nossos clientes, né, e trazido como diretrizes para enfrentamento desse momento. O primeiro aspecto é que é preciso demonstrar a prioridade da vida em relação ao lucro, né? Isso vale para a marca, vale para as marcas, vale para profissionais. A gente entende que tem uma pressão social grande, né? E por conta disso é muito importante que a gente tenha
clareza do nosso compromisso com a vida, né, nesse momento. Isso é algo que é importante de termos em mente nas nossas abordagens. A audiência, né, está mais sensível do que nunca. Então, todo cuidado é pouco no conteúdo que a gente produz, especialmente nas redes sociais. Então, é preciso cuidar com alguns posicionamentos, né, a gente precisa entender as suscetibilidades envolvidas, né, as polarizações que estão envolvidas também, para a gente poder passar por isso com empatia, né? Outro aspecto que acho bastante relevante, as pessoas vão ter novos hábitos com higiene, limpeza e também com a sua saúde em geral, e isso eu acredito que é um legado que essa pandemia deixa. Né? De forma ampla, eu acho que o mundo ficará mais consciente que nós somos uma rede e que a ação de um impacta o outro. Né? Então, acredito que isso será um grande aprendizado para todos. O quarto item, o momento é de empatia com as pessoas, né? Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A omissão e o silêncio não são opções. Não é o momento de se ausentar, é preciso reforçar a presença, né? Reforçar o estou do seu lado, como posso ajudar? Não seria o momento de tentarmos, né, já colocar a nossa cabeça na saída deste momento e como que eu posso te ajudar a passar por isso? Acho que isso tem muito a ver também, é um aprendizado importante. Atividades remotas, né, como telemedicina, atendimento virtual, personal shopper, delivery, enfim, todas essas atividades elas ganharão cada vez mais força. O que aconteceu é que a gente já vinha numa trajetória de crescimento de consumo online e agora a gente recebeu um grande baque, né, em que quem não estava adaptado teve que se adaptar. Então, uma das marcas até que tem se saído muito bem nessa gestão de crise nesse momento e que foi considerada a marca que tem mais qualidade de imagem nessa gestão é Magazine Luiza, né? Acho que todo mundo deve estar acompanhando. Eles fizeram uma série de ações para ter também parceiros dentro do site deles, enfim, e a própria postura da Luiza Trajano tem sido muito no sentido de pensar o amanhã, né? De liderar para que passemos por esse momento de crise com esperança, né? Entendendo que existe uma hora para acabar também esse momento difícil e que quando isso acabar a gente precisa ter forças né, para conseguir nos mobilizar novamente. E eu achei interessante que eu vi uma fala dela e ela falava sobre, dizendo assim, ela estava explicando esse mecanismo, né, dos parceiros Magalu, enfim, que qualquer pessoa, qualquer profissional liberal pode ser, e aí ela estava explicando que era pelo app, enfim, que tinha que baixar. E aí ela dizia assim, e se você acha que não sabe mexer sim. Corre atrás e vai mexer sim. E eu acho que é um pouco essa mensagem positiva que precisa ser passada. Né? Não sei mexer, não sabe sim, vamos fazer junto. Né? É o momento de estimular de uma forma positiva e de liderar essa transformação de alguma maneira. O ponto 6, que é necessário rever, investir em estratégias web como um todo. A gente tem feito muito isso junto com Comunicare, oferecendo conteúdo, informando, ensinando. A web é um ativo fundamental agora e é preciso ser flexível nesse momento. E o último item que eu acho que é bastante relevante, sobre esse eu queria deixar uma mensagem especial, né, é que nesse momento, deixa eu abrir ali, a casa, a espiritualidade e a saúde tendem a ganhar um protagonismo ainda maior na vida das pessoas. E é preciso entender que fazemos parte dessa pauta. Né? Então, eu acho que o grande tema hoje, né, na verdade, é a saúde. Esse é o grande tema que está no ar. É as pessoas se cuidarem de quem amam, cuidarem umas das outras. E o nosso negócio, o negócio de vocês, é sobre cuidado, é sobre saúde. Então, vocês têm um lugar de fala
para esse momento, né? E eu acho que é importante, por isso, essa abordagem mais holística, né, do cuidado como um todo, que inclui, né, o cuidado auditivo, né, que inclui essa atenção, e eu acho que é um momento de reinvenção para todos, né? Então, acho que esses aprendizados que a gente tem tido com ações de marca, né, com o trabalho de marketing que grandes companhias e pequenas companhias têm feito, ele pode ser inspirador. Se enxerguem como um veículo que tem coisas a falar, que tem coisas a contribuir, que tem informações relevantes para colocar na mesa nesse momento. Então, acho que essa, né, a principal mensagem. Nossa, Gabriel, incrível, tenho muito a te agradecer, acho que todo mundo deve ter ficado muito encantado com a tua fala, realmente agregou muito, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, e acho que tem muito a ver com o que eu tenho conversado com as parceiras em reuniões, que elas tinham sempre uma questão assim, o marketing, como é que a gente vai fazer essa divulgação, não querem associar muito à venda, querem sempre associar a questão do serviço, do atendimento de saúde. Então, eu acho que veio a brilhantar ainda mais, assim, acho que estou muito feliz, estou muito grata de tu ter participado, com certeza a gente vai te querer aqui em outros momentos, e muito obrigada em nome de todo mundo. Eu acho que é super legal esse canal, assim, eu gosto muito de ter esse contato com né, a vida das empresas que a gente atende, dos nossos clientes. Eu acho que isso nos ajuda a entender onde os calos apertam, né, e isso faz com que a gente consiga entregar um trabalho de maior qualidade e adequação. Então, eu queria realmente abrir esse espaço, né, para sugestões de vocês. Precisam de algum suporte, algum outro material? Está faltando algum jeito de explicar tal coisa com um infográfico daqui a um pouco? Uma linguagem de comunicação específica que a gente possa utilizar para falar sobre um processo? Eu acho que tudo isso pode ajudar bastante nesse momento, e a gente está apto, né? Estamos muito do lado assim dos nossos clientes para nesse momento conseguir superar juntos essas dificuldades. Nossa, muito obrigada mesmo. Ó, tá todo mundo elogiando aqui do lado. Ó, excelente, Gabriel, obrigada. Parabéns pela tua fala, sensacional. Agregou muito conhecimento para todas nós. E com certeza a gente vai querer marcar outros momentos. Aí eu vou me reunir com as nossas parceiras e ver o que a gente poderia fazer. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Compartilhando também contigo essa apresentação. Ótimo. Vou mandar para todos. Também pode mandar para todo mundo, enfim, que participou, que são coisas legais para a gente revisar, né, nesse momento. Ótimo, ótimo. Excelente, muito obrigada. De nada. Gente, já são aqui 8h25, não sei para vocês, mas para mim passou voando. Que vontade de fazer outros encontros assim. Se vocês gostaram, nos avisem, nos falem, né? Se vocês quiserem qualquer material, eu acho importante a gente trocar essa ideia de vez em quando, ter um webinar. Talvez a gente não consiga fazer todo mês, mas que a gente consiga combinar outros webinars com assuntos de interesse de vocês. É muito importante que vocês percam o receio, se precisar de qualquer ajuda com relação ao telecare, ao remote care, tá? Nós trabalhamos tanto com a Signia quanto com a Videx, agora a gente tem essa facilidade de fazer o atendimento remoto. Nos procurem, tirem suas dúvidas, e eu queria, para fazer o fechamento total aqui, chamar a Patrícia, que tá nos acompanhando aqui, a nossa diretora, que todo mundo conhece, para fazer um fechamento também aqui junto comigo. Patrícia, por favor. Olá, pessoal, muito legal, fiquei assistindo aqui, queria inicialmente parabenizar a Letícia e toda a equipe aí pela iniciativa de fazer esse encontro. Eu acho que foi um encontro super produtivo, o Gabriel e o Raul trouxeram tópicos muito importantes, contextualizando na nossa realidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento atípico, um momento de adversidade, e todo momento de adversidade gera crescimento também. Eu acho que a gente acaba crescendo com essas adversidades,
Eu fico muito feliz com a adesão, realmente um orgulho saber que a gente tem uma rede de parceiros tão engajado em olhar como melhorar, porque eu acho que no fundo, no final, o que vale é que todos aqui nesse grupo estão preocupados com seus pacientes, como inovar e como estar próximo aos seus pacientes. E eu acho que esse é o grande aprendizado. E digo para vocês que diante de toda a diversidade que a gente vem vivendo nos últimos dias aí, a segurança de trabalhar com duas marcas que hoje são as mais preparadas em termos de atendimento remoto, por ter ferramentas completas, e eu digo com segurança porque nós estamos fazendo atendimento remoto, sim, com estabilidade, com regulagem, e eu queria trazer, eu pedi para a Letícia para falar no final, que eu queria trazer para vocês que eu estou muito em contato com a organização fora do Brasil, onde eles começaram a vivenciar a pandemia antes da gente. Então, eles estão num momento agora onde eles estão começando a abrir mais o mercado e pesquisas mais elaboradas sobre comportamento do mercado pós-pandemia estão sendo lançadas. E fico muito feliz assim de ver que nos reportes de bancos dinamarqueses e suíços que a gente recebeu, a WSA é a empresa mais preparada para a retomada, porque neste momento a gente está tentando se organizar para o momento que está se vivendo, mas a gente sabe que o mundo vai mudar. O nosso comportamento enquanto profissional vai mudar e os nossos pacientes vão mudar, porque isso nos obrigou a ver exatamente o que eu tenho que dar valor, o que é importante na escolha de um produto. E o Gabriel falou uma coisa que assim, ó, me tocou muito, que é que todos nós aqui, profissionais da saúde, o nosso trabalho não está no espaço físico, está no serviço que a gente presta. E quando a gente tem muita atenção em prestar um serviço de excelência e não abandonar os nossos pacientes mediante a maior adversidade, a gente vai se diferenciar e eles não vão esquecer disso. Então, eu acho que esse momento é o momento de mostrar que a gente está do lado, não ter medo de falhar, não ter medo de mostrar para o paciente que a gente está atendendo dentro de casa, com o cachorro latindo, com o filho gritando. Acreditem, ele vai se sentir super valorizado, que vocês estão abrindo mão de um espaço de vocês, da casa de vocês, para estar em contato com ele. Então, eu acho que sim, este momento é um momento de se desprender de medos de imagem. Eu acho que é um momento que a gente está se voltando muito para dentro de si e olhando muito o outro, ter essa empatia e essa compaixão com o nosso paciente, que, na verdade, não está ouvindo. E a audição é o que vai fazer com que eles se mantenham em contato com suas famílias, porque muitos deles estão isolados. Então, neste momento de caos, essas duas marcas nos deram muito subsídio para manter o contato com os pacientes e garantir um excelente atendimento. Mas fica aqui o nosso desafio enquanto grupo, como nós vamos sobrepor essa crise, como nós vamos voltar para o novo mundo, porque obviamente o mundo não vai voltar como ele era. A economia vai estar diferente, as prioridades das pessoas serão outras e as pessoas estarão abertas a outro tipo de coisa e darão valor a outras coisas. Então, é o momento da gente estar junto, ter essa troca e realmente, assim, pensar em trabalhar que daqui para frente, aquelas pessoas que tiverem em suas mãos as opções de omnichannel para trabalhar com seus clientes, seja presencial, seja digital, elas vão ter um diferencial no mercado. Isso está sendo dito mundialmente, isso é como a gente está se estruturando fora do Brasil. Alguns mercados já abriram, alguns abriram e fecharam, então a gente está tendo essa vivência, mas eu digo para vocês, assim, eu me sinto muito segura com a empresa que eu venho representando e eu fico muito grata pelo empenho, pela participação de vocês, para que juntos a gente chegue no modelo e realmente reinvente para trazer mais serviços e mais qualidade aos nossos pacientes. E dando só spoilers de coisas que estão por vir para o novo mundo, a nossa empresa está focada agora em otimizar cada vez mais os acessos remotos, em otimizar cada vez mais os nossos lançamentos para que isso faça parte do nosso mundo. Então, podem acreditar, toda a parte de desenvolvimento de produto da AWS está focada a esse mundo atual que a gente sabe que vão mudar os hábitos, como o Gabriel falou. Então, assim, de verdade, obrigada pela participação. Fico muito feliz de ver esse grupo todo. Estamos super abertos para as novas ideias. E parabéns ao grupo que idealizou e realizou, para vocês saberem, essa equipe é top. Eles pensaram nisso há menos de uma semana, se engajaram e botaram para acontecer. Então, realmente, parabéns, vocês são um sucesso. Tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. E eu estou super aberta, se alguém tiver alguma dúvida, né?
Não estou te ouvindo, Letícia, está fechado o teu microfone. Perdão, eu desliguei aqui para não atrapalhar. Eu estou vendo aqui no chat o pessoal todo elogiando, gente me mandando mensagem aqui no celular elogiando a iniciativa. Estou super imensamente feliz com os participantes, com as pessoas que participaram, com os parceiros que estão aqui conosco. Estou muito feliz. Queria que vocês ficassem à vontade, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tanto para o Gabriel, quanto para o Raul, quanto para mim, com relação... só um pouquinho que tem gente entrando aqui. O Raul também já abriu aí. Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês para perguntar, vocês fiquem bem à vontade. O pessoal fica meio tímido de perguntar. E a gente sabe que ficou tarde, prolongou um pouco mais, mas é que realmente passou tão rápido o tempo, então quem quiser sair, fica à vontade, a gente sabe que excedeu o período, mas eu só peço que se vocês puderem mandar sugestões de temas para a gente trabalhar nos próximos, eu acho que vai ser excelente. Que bom que gostaram, gente, estou muito feliz mesmo, muito obrigada. E tem gente ainda entrando, acho que tem gente também que caiu e entrou. Ninguém quer perguntar nada? Aproveitar as oportunidades de perguntar para o Raul ou para o Gabriel? O pessoal está tímido. Depois, também, qualquer dúvida que tenham, eu passo para vocês e aí a gente dá um retorno para elas também, caso queiram me chamar pelo WhatsApp, perguntar qualquer coisa depois. Fico no aguardo, então, de outros temas que vocês queiram que a gente converse, que a gente fale. Acho que é um grande momento de encontro, assim, fiquei realmente muito feliz com esse nosso encontro. Vou dormir hoje muito grata pela companhia de todos e por tudo que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigada de coração. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer várias coisas legais aí para enfrentar juntos esse momento. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês e vamos levar aí muita notícia boa para os nossos pacientes, com certeza. Com certeza. Beijo grande, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau.